Bom pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Joaquim Souza do canal Técnicos de CAD. No vídeo de hoje nós estaremos configurando todos os dados gerais da obra, desde os regulamentos, as configurações dos materiais, a superfície, do recobrimento, o ajuste do comprimento dos varões e todos esses elementos complementares do nosso projeto. Então fique ligado para poderes aprender passo a passo como fazer um projeto aqui no CIPCAD. Então não te esqueças, sai de metralhando o seu like, ativando o seu sininho, ativando o sininho para estares dentro de todas as novidades aqui que nós estamos mediando o nosso projeto, elaborando aqui conforme que vocês podem ver neste projeto. Então fique ligado, sem mais demoras, vamos àquilo que nos importa aqui no CIPCAD. Com todos vocês, saudações e fique ligado. Então pessoal, estando aqui nos dados gerais de obra, certo pessoal? Aqui é aquele conforme que vocês puderam ver, a descrição do nosso projeto. A chave é cálculo estrutural de um edifício de 2 pisos, senhor Manuel, J. Manuel, por exemplo. Vamos supor a atribuição do título do proprietário, correto? Aqui a descrição é por quem vai calcular o projeto, porque isso vai ser importante para manter teu direito autoral no arquivo, correto pessoal? Depois nós temos aqui as normas, que é importante rever as normas em função do tipo de elemento que nós vamos usar, certo pessoal? Por enquanto aqui, por convenção, vamos manter REBAP, Eurocódigos 3 e 4, RENAI, Eurocódigo 5, Eurocódigo 9, certo pessoal? Então vamos trabalhar com o REBAP. Tem muitos outros aqui, se nós clicarmos em betão, seleção das normas, temos muitas outras normas inseridas cá, certo pessoal? Conforme que vocês conseguem ver aqui, um cipoal de normas, correto? Então, pessoal, aqui nós temos para os aços, Eurocódigo 3 e 4, certo? Notem só para betão temos o REBAP, correto? Para o aço informado nós temos o Eurocódigo 3 e 4, correto? Para o aço laminado nós temos o REAE, certo? Para o alumínio ou a madeira nós temos o Eurocódigo 5K e depois para o alumínio nós temos o Eurocódigo 9. Muros de blocos de betão, aqui que nós não temos no nosso projeto, mas teríamos 6, Eurocódigo 6. Depois lajes mistas também teríamos Eurocódigo 4, aqui que nós não temos aqui, temos lajes maciças, né? Então, sem problemas pessoal, é essa realidade que nós temos para configurar aqui, mas vou manter por defeito a condição que encontra-se cá, certo? Vocês poderiam ir alterando de acordo com a preferência dos vossos, do que se vai prever como norma de dimensionamento, para que o programa reconheça as normas que estão a ser inseridas, correto pessoal? Depois, notem só, nós temos as abas dos materiais, correto pessoal? Notem, temos o betão, depois temos o aço, correto? Depois nós temos a aba dos perfis aqui, conforme que vocês conseguem ver aqui. Dos materiais também, que é comumente chamado dos materiais. Depois temos a aba referente às ações, os estados limites, as ações de vento, as ações sísmicas. Depois temos os coeficientes de encurvadura da nossa estrutura, correto pessoal? Então, de forma lançada, a intenção é conhecer o software e faça as suas pesquisas sobre as normas, todas as documentações, o que se prevê, o que não se prevê, para que tu primeiro predimensiones o teu projeto. Aqui tu não vais correr sempre quando tiveres o teu projeto para o ArchiCAD, para o CIPCAD, mas tu vais fazer um predimensionamento. Em relação a esse predimensionamento, tu vais inserir os teus dados aqui de acordo com o teu predimensionamento, correto pessoal? Então, para o betão nós vamos começar a preconfigurar. A nossa classe aqui tem B20, mas nós queremos B25. O proveito cúbico 16 por 20, nós queremos aqui o B25, a classe do nosso betão, correto pessoal? Para as lajes, nesse caso. Para a fundação também não é diferente, queremos o B, a classe B25, correto? Para os pilares nós também queremos aqui a classe do betão em B25, para termos um proveito cúbico em C20 da classe, certo pessoal? C20, B25, correto? Então aqui nós temos as características do agregado, 15 mm, isso é de tamanho e importância, de acordo com os agregados que estão incorporados no betão, certo pessoal? Depois nós temos os perfis aqui, vou manter por padrão, madeira, entre outros elementos, correto pessoal? Depois temos uma coisa super importante aqui, que vocês deverão verificar. Os varões, nós queremos varões com condição A400, não. Eu quero A235, correto pessoal? A235. Os pernos podemos manter eles em A4Ts, certo pessoal? Então, tem uma outra coisa super importante que vocês terão de fazer cá, é a configuração dos varões em função do seu comprimento máximo. Cliquem aqui, notaram onde eu cliquei? Cliquem sobre essa engrenagem com um lapisinho aqui, correto? Cliquem sobre ele. Então, de todas essas informações aqui, vocês têm um cipoal de informações, podem voltar a reselecionar a classe dos aços, os tribos, a estribagem também, os tribos, né? Depois podemos verificar aqui um monte de informações que podem ser importantes para a sua pré-configuração. Tem um monte de coisas que aqui a gente pode ir pré-configurando e fazer com que o programa obedeça, obrigar-nos que ele obedeça, correto pessoal? Porque aqui a questão é comandar no programa, não com dados aleatórios, mas com informações que eu previ nos cálculos, depois de estudar as referências, depois de inclusive estudar todas as possibilidades e até mesmo todas as regulamentações, para que consiga ter uma estrutura predimensionada eficiente, correto pessoal?
tabelas de armaduras horizontais, entre outros elementos. Mas aqui o mais importante que eu vos quero mostrar com muita precisão, aqui tem outras informações aqui cá dentro, vocês conseguem ver disposições dos varões, aqui também temos outras informações das opções para as armaduras de estribagem, né? As estribagens, né? As cintagens também estão cá. Depois nós temos aqui outra complementar, que é o recobrimento, aqui a espessura do recobrimento, entre outras, 2 cm de recobrimento, podendo ser colocado também 2.5 de recobrimento, tanto faz, eu vou colocar em 2.5 centímetros de recobrimento, pessoal, certo? Das dobras, aqui estamos a falar do cachimbo, gancho, né? Certo, pessoal? Então inserimos, depois notaram que eu, assim que cliquei, ela veio por padrão. Então tem outras informações, coeficiente de encastramento, todas as informações complementares. Coeficiente de encastramento na última planta temos 0,30, correto, pessoal? Então rigidez axial, entre outras características, aqui nós podemos vir dimensionando as tramas, enfim, de ilustração dos elementos em paredes e pilares, tanto quanto for as coisas super relevantes, vir escolhendo as tramas dos pilares, cá. Depois teríamos aqui o fator de comprimentos exigido em muros e paredes, então todos os fatores exigidos aqui, mínimos previstos, né? Consolas curtas, as isolinhas, enfim, fatores aqui, já vimos, né? Então fechamos. Então aqui tem um monte de coisas dos negativos, aqui temos a aba das fundações, pessoal, certo? Aqui estamos em laje, aqui temos as fundações, certo, pessoal? Então, temos em lajes, temos outras preconfigurações, podem ser importantes, recobrimentos em vigas, as suas dobras, os seus ganchos aqui, conforme que vocês podem ver. Aqui temos as vigas, aqui a área de recobrimento, essa traçada em vermelho. Então, a área de recobrimento podemos colocar em 25, tanto quanto em 20. Então, com recobrimento superior e inferior, eu vou usar o recobrimento em 2.5, pessoal, certo? Então é opcional, dependendo da vossa preferência, daquilo que vocês definirem para a sua predimensão, certo, pessoal? Então eu aceito. Características das vigas pré-fabricadas, das vigas de pré-fabricados, né? Depois temos aqui pré-esforçadas, enfim, o que nós não temos? As dobras em U, as pastilhas, enfim, um monte de informações que aqui o programa, quantidades mínimas em vigas de fundações, então quantidades de vigas, tem um monte de informações importantes que vocês vão preconfigurando de acordo com a vossa necessidade, certo? Mas o que eu vos quero muito mostrar de importante que vocês terão de sempre fazer, pessoal, não se esqueçam disso, façam sempre isso. Assim que vocês preconfigurarem pela primeira vez, ele não mais aparecerá. Cliquem sobre essa opção para definirmos o comprimento total dos nossos varões. Notaram que o local em que eu cliquei? Aqui. Cliquei sobre essa opção, correto, pessoal? Depois temos comprimento máximo de um varão, certo? Então aqui por debaixo o que nós temos? Temos as perdas de aço, temos o recobrimento, certo, pessoal? Então aqui vamos clicar em comprimento máximo de um varão. Nota que ele aparece em 12 metros, o que é incomum para os varões nacionais cá, né? De acordo com a tua província, o teu país, tu vais colocar a especificação do comprimento máximo do seu varão, certo, pessoal? Aqui 5,80 é o comprimento máximo do nosso varão, mas nota que se eu colocar 5,80 vai rejeitar e vai pedir em 6 de comprimento máximo, certo, pessoal? 5,8. Então eu aceito. Notaram o que aconteceu? Volto a inserir 5.80 até manteu. Nas versões anteriores, o programa rejeitava o comprimento máximo de um varão ser de 5.80. O comprimento máximo dele era basicamente do 6 metros. Então, aceito, pessoal, certo? Perdas de aço, 10%, mantemos-la. Depois aqui temos o recobrimento, conforme que havíamos colocado, 2,5, alterado. Em escada temos 3, mas nas outras informações temos 2.5. Aceitamos, certo, pessoal? E o próximo passo aqui é clicar na opção sair. E aqui nós terminamos com a inserção, correto? Depois, o que nós vamos fazer? Já preconfiguramos os varões, o aço, enfim, as outras preconfigurações. Aqui temos as ações das cargas, permanente ou sobrecarga. Aqui vocês podem verificar de acordo com as sobrecargas de utilização. Temos aqui privado, habitações e hotéis, correto, pessoal? Isso porque estamos no primeiro andar, que aqui é a cobertura. Aqui é onde nós vamos renomear, correto, pessoal? Então aqui nós temos a planta do primeiro andar, ou a cobertura plana, certo, pessoal? Vamos renomear o nosso projeto aqui nessa opção, cobertura plana, correto, pessoal? Depois aqui nós vamos colocar o resto de chão, que é o piso intermediário, que é aqui temos a laje intermediária, que também é a laje de cobertura do resto de chão, correto, pessoal? Então depois temos a resto de chão, que é fundação aqui, certo, pessoal? Aqui, fundação, renomeamos, conforme que havia dito, renomearíamos depois, certo, pessoal? Fundação. Opa. Aqui a fundação, correto, pessoal?
é o nível em que nós nos encontramos aqui. A fundação nós temos aqui sobrecarga, temos 0, 0, temos 0, 0 a sobrecarga, porque ela vai ser a solução da majoração do cálculo central, né? Raiz de chão aqui, certo pessoal? Já estamos no raiz de chão. Então estamos aqui na cobertura do primeiro andar. Então vocês notem uma coisa, que aqui nós teríamos normalmente a caixa do pavimento, correto pessoal? Vocês sabem, entre a fundação e o primeiro andar nós temos a caixa do pavimento, que normalmente poderia estar, por exemplo, aqui, como é o caso daquilo que nós podemos observar. Mas, para mim, não opto muito a nível da lógica, da realidade, dimensionar a caixa de pavimento, que é o piso do raiz de chão. Não porque aqui é primeiro andar, desculpa, não é raiz de chão, aqui é primeiro andar, certo pessoal? Primeiro andar, certo pessoal? Então vocês notam que aqui faltaria o raiz de chão. O raiz de chão, ela é de característica assente nos enrocamentos, no enrocamento de pedra, correto pessoal? Em relação ao raiz de chão, eu não opto em dimensionar, porque as atribuições das armaduras do raiz de chão podem ser adotadas. Nós simplesmente, as malhas nesse caso, né, podem ser adotadas porque nós não temos um momento fletor, certo? O que nós não temos é um momento fletor. Ela não está suspensa, ela está assente sobre uma base, como é o caso deste projeto. Ela está assente sobre a almofada de areia, o enrocamento de pedra, depois a laje vem sobre o betão de limpeza com a sua malha específica, certo pessoal? Então não dimensionarei neste projeto aqui o nível do raiz de chão por causa da atribuição da armadura ser selecionada de forma empírica e preferencial, correto pessoal? Porque ela não tem momento fletor, não está a sofrer flexão, mas esta aqui que está suspensa do primeiro andar sofre flexão sim, por isso dimensionaremos, tanto quanto a laje da cobertura plana, também dimensionaremos, correto pessoal? As sobrecargas de utilização é o que nós vamos inserir no próximo passo. Aqui nós temos as sobrecargas de privacidade, privado e habitação, correto pessoal? Então clicamos aqui, aceitar as especificações, certo pessoal? Depois, o importante aqui com a ação do vento, nós clicamos sobre a ação do vento, correto pessoal? Então as ações do vento vão aparecer aqui por padrão. Vocês veem que o nosso país aqui não tem, correto pessoal? Gostaria de estar num país que tem, mas enfim. Então o nosso país não tem. Clicamos em Portugal, correto pessoal? Vamos manter por padrão Portugal, um país com similaridade igual às nossas características de influências aqui das ações do vento. Então aqui no Eurocode colocamos em RCA, correto pessoal? Clicamos em opção RCA. Depois aqui nós temos as larguras de banda, pessoal, certo? As larguras de banda. Eu vou colocar as opções por planta. Em vez de colocar aqui por níveis, eu vou colocar as opções por planta. Larguras de banda. O que é larguras de banda? Vou mostrar-vos o que é larguras de banda. Notem que eu tenho aqui no nosso projeto. Temos aqui em X, em Y, certo pessoal? Aqui eu clico em M, clico nesse contorno aqui. Com Shift pressionado, eu venho até essa opção, venho que tenho largura de banda em Y, tem 9,54 metros, certo pessoal? E em largura, em relação ao comprimento, aliás, nós temos também 15,46, 9,54, certo? E 15,46. Então nós vamos inserir aqui as larguras de banda nessa condição aqui, certo pessoal? E nós vamos clicar a opção por planta aqui, para verificarmos ela, né? Por planta, o que nós nos encontramos aqui? Por planta, porque ela tem... Quando é que coloca-se por planta? Por planta é que quando temos as especificações, notem só, quando temos soluções arquitetônicas e estruturais distintas, diferentes nesse caso, né? Mas para o nosso projeto, a mesma largura que nós temos no raiz de chão é quase a mesma que nós temos no primeiro andar. A raiz de chão é a mesma que nós temos no primeiro andar. Ela tem quase a mesma característica, a mesma solução arquitetônica. Então a largura de banda também não interfere, ela não é muito diferente. Vamos ver aqui. Temos 15,46, também temos aqui 9,54, correto pessoal? A direção do vento é esta e esta, por exemplo, certo pessoal? Largura, área e o perímetro do comprimento. Então 9,46 pessoal, certo? Vou só aqui memorizar. Aqui temos 15,46 por 9,54. 15,46 por 9,54. Então aqui nós temos 15,46, largura em Y, 9,54 por 15, 9,54, aqui é bem 9,54, certo pessoal? Depois por 15,46, correto? 15,46 por planta, certo pessoal? Então a zona eólica, nós vamos convencionar que a zona, de acordo com a rugosidade
Vamos colocar a zona eólica A, tem duas zonas, tem duas características de zonas, mas vamos colocar aqui a zona a eólica A. Depois temos a rugosidade do tipo A também, estamos a conversar. Rugosidade tem a ver com os solos. Zona eólica, influência das ações do vento, certo pessoal? Então nós clicamos nessas duas opções e colocamos em aceitar, por exemplo. Depois que nós estamos cá, o próximo passo aqui, pessoal, é resistência ao fogo e consciente. A gente tem, eu vou colocar sem cálculos de resistência ao fogo, sem as ações sísmicas também, certo pessoal? Por defeito. Então vocês vão estudar sobre as influências disso e numa outra aula mais avançada. Essa aqui estamos a dar o básico daquilo que é importante do CPCAD, certo pessoal? Depois temos as ações adicionais e sobrecargas. Aqui nós temos as sobrecargas de utilização, correto? Nós temos as duas. A minha sobrecarga é, se for sobrecarga acessível, por exemplo, se tu tiver sobrecarga acessível, vou confessar que a minha sobrecarga aqui é acessível. Insiro mais uma, depois vou selecionar coberturas. Eu quero inserir uma de cobertura. Digo que a minha cobertura, se for acessível, tem escadas que têm acessibilidade para lá, para o primeiro andar, então coloco. Característica aqui nós temos A, domésticos e residenciais. Se for em escritório, eu também seleciono os escritórios, áreas de reunião, com concentração pública, comércios, armazéns, pesos de veículo, para garagens, né? Então temos aqui peso de veículo que seja menor ou igual a 160 kN. A altura, aqui temos H, que é a cobertura. Eu clico em coberturas, certo pessoal? Depois, aqui também temos em coberturas, aqui temos edifício, aqui temos as coberturas, mas elas não são coberturas, são aqui a natureza para os nossos projetos domésticos e residenciais, mas a atuação aqui nós temos em coberturas, certo pessoal? Correto? Depois clicamos em aceitar, certo? Então aqui, esta aqui é que é a cobertura, que vocês conseguem ver domésticos e residenciais. Depois temos aqui domésticos e residenciais, que são as habitações. Clico em aceitar. Depois aqui eu clico também em aceitar. Aqui é para combinações, as outras aqui são para fazer as combinações das quedas de cargas de um nível para outro, certo pessoal? Os níveis de passagem de cargas. Então clico essas opções. O estado limite já havíamos pré-configurado, certo pessoal? Aceitar. Depois clico em aceitar, correto? Agora vou definir as sobrecargas de utilização em função dos pisos. Aqui nós temos cobertura plana. Eu vou dizer que a cobertura plana tem, notem sua categoria de utilização, certo pessoal? 1, coberturas. 2, privado e habitações, ou habitações e hotéis. Então aqui o que eu tenho é exatamente essa situação em que nós nos encontramos observando. Aqui vou só reduzir um pouco aqui para vocês poderem ver as informações que nós ainda mais temos ocultas cá. Então, coberturas é o nível em que eu me encontro. Vou colocar aqui a categoria de utilização. Posso abrir para vocês verem. Categoria de utilização, que é a mesma categoria de utilização que está prevista cá. Então vou clicar sobre a opção categoria de utilização, coberturas é 1, certo pessoal? Depois do primeiro andar, a categoria de utilização é privado e habitações. Vou colocar em 2, certo pessoal? Depois as fundações, nós não temos definidas as fundações, mas nós temos as fundações são da habitação, correto pessoal? A sobrecarga de utilização, porque se eu tento colocar sem colocar aqui, sem definir, note o que vai acontecer. Se eu tento definir sem colocar, se eu tento aceitar sem colocar a das fundações, note o que vai acontecer. Ela veio aqui me informando, certo pessoal? Então, se eu quero voltar a reeditar as coisas que eu não consegui completar nas informações dos meus pisos, certo pessoal? Das sobrecargas, o que eu vou fazer? Vou em entradas de pilares, certo pessoal? Notem, se eu estiver aqui eu não consigo ter a informação aqui dos grupos, certo pessoal? Mas eu volto em pilares, entradas de pilares, certo? Vou em introdução, plantas e grupos, certo pessoal? Depois vou editar grupos ou plantas. Aqui é aquilo que nós nos encontramos observando, certo pessoal? Aqui nós queremos editar as configurações dos grupos, que são as sobrecargas de utilização, certo pessoal? Então aqui que nós nos encontramos observando aqui, sobrecarga de utilização. Depois tenho aqui a sobrecarga de utilização não definida, porque aqui a sobrecarga de utilização que nós temos é da utilização que categorias de utilização privado e habitações. Eu não vou inserir as opções na laje aqui, a sobrecarga nas fundações. Ela é sobrecarregada pela fundação, a sobrecarga dela é privado e habitações, certo pessoal? Então depois o próximo passo é sobrecargas. Nós temos sobrecarga 2. Aqui nós não temos uma sobrecarga prevista, a não ser as sobrecargas do peso específico, das sobrecargas de utilização dos níveis. Depois temos revestimentos de paredes aqui. Vou só diminuir um pouco aqui. Revestimentos de paredes, aqui é para editar o constante. Sobrecargas de revestimentos de parede 2,5 aqui em cima, enfim, certo pessoal? Clico em aceitar.
Depois o próximo passo é Então sair. pessoal, se é que Correto, vocês som? gostaram do vídeo, inscrevam-se no Então, canal, notem ativem só o a estrutura sininho. que foi inserida. Não se Este esqueçam aqui para foi ficarem simbólico dentro de tudo observar. quando nós estamos a partilhar nesta semana. Então inscreva-se no canal, sai ativando o seu like, partilhe este vídeo com os teus amigos, convida os outros e valeu, falou, fui pessoal, até a próxima ocasião e que Deus vos abençoe aqui no canal de qualidade.